Olá, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que cada um aí assistir a esse estudo, aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, localizado aqui no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte. Então, mais uma vez, nos encontramos aqui reunidos hoje para tratar de um tema muito interessante, que é a questão da arrogância. Então, hoje vamos ver a arrogância tanto do ponto de vista es- espírita, né? Espiritual, né? Ponto de vista espiritual e o significado humano da arrogância. Então, nós vamos, neste momento, né, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acompanham neste trabalho. Então, rogando a eles, né, que nos permitam, então, fazer este trabalho de uma forma tranquila, né, de uma forma pacificadora, para que as pessoas todas, todos vocês aí que estão nos assistindo pelo YouTube, possam aprender conosco um pouco sobre a arrogância, esse significado aí humano e espiritual. Então, para iniciar e rogar aí as bênçãos para todos os lares, aqui representados, né? Muita paz, muita tranquilidade, muita saúde, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Bom lembrar primeiro, né? Antes, já aí dando início, ao evangelista Mateus, lá no capítulo 20, versículos 20 a 28, mas vamos lembrar o que o evangelista nos disse, né? Palavras de Jesus e que ele escreveu para nós, Mateus, né? Deixou para nós as palavras de Jesus. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Vejam aí que Jesus utiliza duas palavras, né? Servo e escravo, mostrando aí a humildade, a questão da humildade. Então, nós vamos trabalhar muito nessa questão. Antes da gente ver o significado mesmo da palavra arrogância, vamos ouvir primeiro um conto oriental que nos mostra aí uma questão muito interessante, que o interesse individual, ele é a demonstração da continuação de nossa animalidade. Então, a humanidade começa no homem com o desinteresse. Então, o desinteresse é fundamental. A gente deve fazer tudo com desinteresse. Esse conto oriental que eu vou relatar para vocês, ele está num livro chamado As Mais Belas Páginas da Literatura Árabe, tá? É do Mansur Shalita, tá lá na página 134. É o seguinte: três viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois sentiram fome e um deles foi comprar-lhes comida. No caminho, esse viajante pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e ficarei com todo o tesouro. Entretanto, seus companheiros deliberaram também matá-lo e dividir entre si a sua parte. Quando voltou, assassinaram-no e comeram a comida envenenada e também morreram. Olhem bem que a questão do desinteresse, né, como ele é importante, né? Aqui a gente vê isso bem claro. Interesse é a demonstração da continuação da nossa animalidade. Então, que façamos as coisas sem interesse. Então, vamos ver o significado humano da palavra arrogância. A arrogância, segundo o dicionário Hawais, ela é a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, né? Suposta, né? Superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. É um orgulho ostensivo, é uma altivez, é uma exacerbada estima a si mesmo, é uma supervalorização de si,
É um autoconceito superdimensionado, um desejo compulsivo de se impor aos demais. A arrogância também, amigos, ela é atitude íntima derivada desse alicerce de sensações nascidas no coração ocupado exclusivamente com seu ego. Então, é aquele que se ocupa só consigo mesmo. Uma compulsiva necessidade de ser o primeiro, de ser o melhor em tudo. E a arrogância retira-nos o senso da realidade. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o microfone. Não sei se tá bom aí para vocês, né? Bom, vamos pensar aí em algumas reflexões que podemos fazer sobre a arrogância. Vamos refletir. Eu tenho arrogância? O que é arrogância? Porque às vezes a gente tem e nem sabe, né? Descobrir a arrogância em mim. Será que a arrogância é um sentimento ou é uma atitude? Qual é a origem da arrogância? Como que ela se manifesta em mim? Como percebo em mim ou nos outros uma atitude arrogante? Fazer para superar essa doença moral? Porque nós vamos ver que ela é uma doença, né? De um aspecto moral nosso. Como espíritas, somos arrogantes? Como? Quando? Então, são questões para a gente pensar, né? Refletir. E aí nós vamos ver que a arrogância está muito ligada à questão do egoísmo. E vamos nos remeter à questão 917 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio de destruir-se o egoísmo. E o que é que os espíritos nos respondem? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. Então vejam aí que a arrogância está intimamente ligada ao egoísmo. Então, o egoísmo seria, vamos fazer uma comparação, né? O egoísmo é como se fosse o vírus, a arrogância seria a doença. E aí nós temos na personalidade do arrogante um traço muito predominante, que é a não conformidade, quer dizer, ele não aceita, né? É a não aceitação de algo. Então a gente vê uma rebeldia, uma obstinação enfermiça. Você quer aí ser aquilo de uma forma doentia. Por isso que a gente fala que é uma doença moral, né? O estado orgulhoso do ser, é aquela rígida autossuficiência, quer dizer, eu posso tudo. Então, a arrogância tem traços de competição, de rigidez, de imprudência e de prepotência. Então, é como se você fosse tão rígido, né, que isso mostra um orgulho, né, porque a rigidez ela não pode ser dessa forma, né, você não pode ser rígido em tudo, querer competir em tudo, e às vezes você se torna imprudente e prepotente. Então, vamos ver alguns pilares da arrogância. Então, primeiro, a questão da rigidez, como eu disse lá, né? A rigidez é aquele tipo de questão em que o ser fala assim: bom, eu controlo, né? Eu controlo tudo. Então, é a raiz das condutas autoritárias, a raiz da teimosia, que vão desaguar nos comportamentos da intolerância. Então, as pessoas intolerantes são sempre muito rígidas, e são rígidas por serem intolerantes, né? Então, você não respeita o livre-arbítrio alheio, você acha que tem que ser daquele jeito. E qualquer coisa você se melindra. Então, essa rigidez traz consigo também, né, intimamente, os melindres constantes. Então, a pessoa que se melindra constantemente com qualquer coisa. Depois a gente tem o outro ponto que é a competição. Ah, é aquele que se julga o maior. Eu sou o maior, né? Eu sou o maior, não existe. Então, sem a comparação e o espírito de disputa. Então, não existe competição se não existe, se não houver comparação. Às vezes é um sentimento de inveja, eu quero competir, né? Essa competição, que é um estado da arrogância, né? Ela causa o menosprezo, causa a indiferença para apagar o brilho do outro. Então, é um alimento mesmo de superioridade.
É aquele sentimento de ser superior. Eu sou o maior de todos. Aí vem a questão da imprudência, quer dizer, eu quero, dependente de qualquer coisa. É aquela ousadia transgressora que não teme e não respeita limites. A gente vê muito isso em fases, por exemplo, da adolescência, mas como hoje a gente está tendo a adultescência, então nós estamos vendo em todos os seres humanos aí, né, a maioria deles, essa imprudência. Então, se eu quero, eu vou fazer. Né? Eu não respeito limite nenhum, eu não temo nada. É aquela inquietude da alma, né, que gera aquele perfeccionismo. O perfeccionismo, por sua vez, vai gerar ansiedade, porque a gente não consegue ter esse perfeccionismo em todas as questões da nossa vida. E aí a gente precisa, então, tem uma necessidade de controlar, tem uma necessidade de dominar, um desejo de hegemonia, né, de querer ser o maior em tudo, e aquele sentimento de poder que fala, não, eu quero, eu posso, eu faço, né? É a questão da imprudência. E vem a questão da prepotência, né? Como nós já falamos. Então, eu posso, né? A prepotência é aquilo que se diz, eu posso, né? Então, é aquele efeito natural da perspicácia. Pode, às vezes, esse eu posso pode gerar uma megalomania, uma presunção, que juntas vão formar o quê? A vaidade, né? Então, se eu sou presunçoso, eu sou vaidoso. Então, essa prepotência de eu falar eu posso qualquer coisa, né, é uma desmedida necessidade de fixar-se em certezas. Então, eu tenho certeza, então eu posso fazer tudo, né? Eu tenho que me fixar nas certezas. Bem, aí nós já passamos para o significado espiritual, né? Então, nós temos algumas propriedades psicológicas da arrogância. E aí eu vou citar um livro que é muito interessante, que vai falar sobre isso, que é o livro da Hermance Dufault, O Espírito Hermance Dufault, pelo médium Vanderlei Oliveira, que é o livro Escutando os Sentimentos, que é um livro muito bom, muito fantástico, né? Então, nós temos aí algumas. A irmã Stufo vai citar para nós algumas propriedades psicológicas da arrogância. Por exemplo, os transtornos psiquiátricos. Então, tudo aquilo que a gente já falou, né? O exercício do poder, a questão da prepotência, da altivez, do eu quero, eu posso, né? Eu mando, traz muitos transtornos psiquiátricos. Altera a percepção do pensamento. E tem aí algumas manifestações enfermiças do eu. Ou seja, o indivíduo arrogante, ele se desconecta com a realidade. Então, ele começa a ter algumas fantasias no funcionamento mental dele. Então, esses deslocamentos da mente são formas de se evadir, de fugir de algo difícil, que é você aceitar coisas que estão acontecendo no presente, e aí você faz essa desconexão. O que que isso gera? A depressão. Então, a depressão, na verdade, ela é o resultado da arrogância voltada às questões do passado. São aquelas mágoas recorrentes que você traz. E a psicose, né? Duas enfermidades aí do mundo atual. É o resultado da arrogância em relação ao futuro. É você querer viver de ideais. Né? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou maior, mas com relação ao futuro, tá? Aí você começa a viver de ideais, de coisas que você acha que pode, mas não consegue. Já a depressão é a arrogância voltada para o passado. Você traz aquelas mágoas de achar que você podia e não conseguiu, né? Aí você entra num estado depressivo. Por isso que a gente chama a arrogância de doença, né? Você começa a ter alguns efeitos. Por exemplo, você perde o seu autodomínio, você se apega a algumas convicções que são pessoais, não são da, da heterogeneidade da população, né? São convicções suas, né? Você começa a julgar, então você tem um gosto por julgar e rotular os outros, a conduta dos outros. Há uma necessidade de exercício do poder, uma rejeição a críticas, a questionamentos, ter resposta para tudo. Então, o indivíduo acha que ele tem resposta para tudo,
né? Você despreza, começa a desprezar alguns esforços alheios, mesmo que a pessoa esteja ali se esforçando, né, no trabalho para ser melhor, nas questões morais, na sua conduta ética, você despreza aquilo. Uma outra questão é querer ir além dos seus limites. Então, são efeitos dessa doença. Desprezar o valor alheio, o valor do outro. Então, isso são alguns dos efeitos que a gente pode citar, mas tem muitos mais, né? Com relação à questão 917, em que Kardec vai fazer um comentário para nós, após a resposta dos espíritos, né? Sobre a questão do egoísmo, Kardec nos diz o seguinte, no comentário dele, que quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, então tudo está ligado ao egoísmo, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, podemos até colocar também a arrogância, né, que a cada momento magoa, a que perturba todas as relações sociais. Então a gente vê que isso aí, que a arrogância também, né, perturba as relações sociais, porque é como se fosse uma doença, né? Provoca dissensões, quer dizer, brigas, né? Aniquila a confiança, a que obriga o ser humano a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Então, Kardec diz que nós, né, a humanidade, né, compreenderá também que esse vício é incompatível com a própria felicidade. E podemos acrescentar, segundo Kardec, com a própria segurança. Porque o indivíduo começa a se sentir tão poderoso, se achando, né, como dizemos hoje na linguagem popular, né, ele se acha, né, que você não vai ser feliz, né, não é sinônimo de felicidade. Então, aí entra todas essas questões: inveja, ódio, ciúme, arrogância, ambição, cupidez, e traz problemas para a sua própria segurança pessoal, para a sua própria questão íntima. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 6, é muito interessante a gente ver o que Jesus nos disse. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares. Jesus traz uma lição para nós contra a arrogância, né? Nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, Jesus aqui está nos trazendo, e o Evangelho também, Kardec, né? Para que as palavras de Jesus, para que a gente possa sempre nos colocar nos últimos lugares, nunca querer ser os primeiros, né? Nem nos colocarmos acima dos outros. Ou seja, está nos dizendo para não sermos arrogantes. Então, o que torna a pessoa importante não é o lugar que ela ocupa, é a capacidade dessa pessoa servir, as realizações que essa pessoa possa fazer. Então, é aquele impulso de ser útil a alguém, né? De edificar algo bom, de superar os limites, ajudando os outros. Não é a superação de limites para vencer, para competir, mas é a superação de limites para ajudar os outros. A Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem um capítulo que se chama A Busca Ilimitada. A Joana de Ângeles diz para nós que a arrogância é como se fosse uma trava no processo do crescimento espiritual. Com certeza é uma trava mesmo, né, gente? E aí ela diz que enquanto que a simplicidade de coração e o interesse por aprender sempre constitui alavanca de propulsão para a frente e para cima. Vejam bem, né? A simplicidade. Então, Jesus nos coloca a humildade para não querermos ser sempre os primeiros. Joana de Ângeles nos coloca a simplicidade de coração e o interesse por aprender, porque isso é muito bom. E aí ela continua dizendo para nós que poder contemplar os horizontes da sabedoria e penetrá-los deverá ser a conduta de todo aquele que se habilita ao amor e ao bem, desejoso de liberdade e de plenitude,
por sentir-se ainda aprisionado nos estreitos corredores das reencarnações purificadoras. As reencarnações, não é? Trazem para nós essas oportunidades de poder contemplar os horizontes da sabedoria. Porque se a arrogância é uma doença, se a arrogância ainda é uma trava no nosso espírito, nos nossos corações, uma trava para a nossa evolução, que a gente possa destravar esse processo, buscando então horizontes maiores, não é? Para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente conquiste a plenitude, em vez de nos sentirmos aprisionados aí nas reencarnações. As reencarnações nos dão a oportunidade de nos purificar. Mas se a gente ainda trouxer em cada reencarnação essas dificuldades, essas dores da alma, né, como a arrogância, a inveja, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, nós teremos aí dificuldades, nos sentiremos ainda aprisionados. Mas qual que é a nossa grande dificuldade? Nós temos uma grande dificuldade, que é desconhecer qual que é o nosso tamanho real evolutivo, né? Às vezes a gente quer julgar, nós criamos esse hábito de julgar os outros, né, através da apropriação da verdade. A gente tem uma verdade e acha que aquilo é a verdade. Não é uma das verdades, mas a gente acha que é a verdade. E aí a gente julga os outros a partir da nossa verdade. Por quê? Porque à medida que a gente diminui o outro, a gente se sente maior. É como aquela figura, né? Em que você tem o outro lá em cima te pisando, né? Querendo te pisar e você pequenininho, né? Lá embaixo. Por quê? Porque falta-nos a virtude da humildade, né? Ser humilde não é simples, né? Ser humilde é saber quem se é nos despirmos de comparação. Eu não preciso me comparar com ninguém. Então, primeiro, eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo, né? Eliminar essa coisa de ansiedade, né? De competir para difamar o outro, para excluir o outro. Não é essa competição que nós queremos. Por que que nós fazemos uma competição de fazer o bem, né? Quem faz mais o bem para o outro? Quem está trabalhando em favor do outro? Não, a gente quer fazer uma competição para excluir o outro, né? Eu sou melhor, eu sou maior de todos, né? E não é isso que Jesus veio trazer para nós. A verdadeira humildade é aquela humildade que Jesus nos trouxe, é aquela humildade de nos autoconhecer, né? É permitir aquele autoconhecimento em nós, em torno dos valores que são legítimos a nós, né? Sem exaltar esses valores nem engrandecer esses valores. Por quê? Porque ainda estamos na Terra, não somos espíritos perfeitos, em hipótese nenhuma, senão não estaríamos aqui, né? Ainda necessitamos de muita coisa para atingir aí o patamar ideal. Então, temos que nos sacrificar sempre para conseguir aquilo que queremos. Não adianta só excluir o outro, né? Difamar o outro. Não, não é isso. Isso não vai nos engrandecer, né? Nós temos que ter a humildade verdadeira. E essa humildade verdadeira é aquela que Jesus trouxe quando lavou os pés dos discípulos e que Pedro ali, né, falou: "Não, Senhor, o Senhor não precisa lavar os meus pés", né? Porque Pedro se sentia ali naquele momento maior que os outros, porque realmente Pedro tinha uma casa, né, onde Jesus até ficou, né, se reunia. Pedro ainda não conhecia ali a verdadeira humildade. Aí Jesus colocou para ele que não, que ele precisava sim, né? Então aí no final ele fala, né? Então pode lavar desde a minha cabeça até os pés. Ele entendeu a questão, certo? Porque essa é a verdadeira humildade. Jesus trouxe para nós essa verdadeira humildade. É muito importante isso, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 916, os Espíritos trazem uma resposta para nós que é muito interessante, que pode concluir esse trabalho nosso. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum.
auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Veja que beleza de resposta dos espíritos superiores. Quando vamos atingir esse patamar, meus amigos? Está longe. Estamos vendo que está longe, né? Por quê? Porque nós vamos ter que nos despojar, de nos livrar de algumas questões que ainda trazemos. A arrogância é uma delas, mas há muitas outras, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, como nós já dissemos antes, a cupidez, né? Nós temos que nos tornar como irmãos, nos fazer como irmãos, que não haja mais essa opressão do forte sobre o fraco. Nós ainda estamos vendo isso, nações que oprimem nações mais fracas, nações que acham que são mais fortes, orgulhosos de si, oprimindo os povos mais fracos. O forte tem que ser o amparo, não o opressor, né, do fraco. Nós temos que praticar a lei de justiça. A lei de justiça, amor e caridade. Aí sim, nós estaremos livres de tudo isso, nós estaremos propensos ao nosso crescimento espiritual, como diz a Joana de Ângeles, não haverá mais travas para nós. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão preparando para nós. Por enquanto, ainda não vivemos nele, mas chegaremos lá com certeza, não é? Então, que fique aqui a lição para nós, para que não sejamos arrogantes, que não queiramos, né? Como a mulher de Cleófas, né? Ou Cleófas, né? Que queria que os irmãos, né? Tiago e João se sentassem, né? Um à esquerda, um à direita de Jesus, para ficarem próximos de Jesus, e Jesus disse a ela: não, não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Como nós também, não queiramos ser os primeiros, né? Sentar nos primeiros lugares. Como Jesus disse, né? Seremos os servos, seremos os escravos. Mas para sermos servos e escravos, temos que ter humildade, né? Temos que ter humildade. Então, amigos, fica aqui a lição para nós, né? Uma lição aí pequena, mas que traz para nós um grande aprendizado, né? Uma grande lição, que é a questão da arrogância. Então, que possamos nos desfazer dos aspectos arrogantes que ainda trazemos em nosso íntimo. Muito obrigada, muita paz e bem a todos. Fiquem com Deus, que os lares aqui todos sejam amparados, abençoados e que neste mês, né, de maio, mês de Maria, que Maria Santíssima possa abençoar os lares e carregar os nossos irmãos no colo, como ela sempre fez, né? Com o amparo dela e dos benfeitores espirituais que nos acompanham, da equipe de Bezerra de Menezes. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.